Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Deus abençoe. Fei não se esqueceu de continuar motivando os homens fortes. Seu machado não diminuiu a velocidade enquanto ele gritava. Voxox, voxox. Ele fez 2 cortes e o inimigo na frente dele foi cortado em 3 pedaços. Ele olhou para cima e percebeu que a formação caótica já havia recuado 2 metros e estabelecido outra camada de defesa. Fei ficou levemente surpreso. A reação do inimigo e a velocidade de remontagem estavam além de suas expectativas. Parecia que avançar seria muito mais difícil agora. No entanto, não havia como puxar de volta uma flecha que já havia sido disparada. Fei sabia claramente que teria que quebrar a formação do escudo da torre com os homens fortes e destruir as escadas de cerco e os trabucos o mais rápido possível. Nesse ponto, o tempo era vida. A velocidade de carga deles não podia diminuir. Tudo tinha que ser concluído antes que o comandante inimigo pudesse reagir e enviar ordens. Caso contrário, uma vez que eles ficassem lotados e os guerreiros de classificação estrela do inimigo chegassem, os 22 homens fortes que não eram guerreiros de classificação estrela e não tinham energia não seriam capazes de escapar, mesmo que Fei pudesse escapar sozinho. Comigo como centro, remonte a formação de furadores rápido rápido rápido. Após o grito de Fei, os 22 homens fortes que estavam vagamente posicionados devido à batalha rapidamente restauraram sua formação. Pierce e Drogro estavam à esquerda e à direita atrás de Fei, respectivamente. Ambos estavam cobertos com o sangue dos inimigos. Círculos de sangue e fragmentos de ossos deslizaram de suas armas, dando a eles a aparência de demônios do inferno. Os outros homens fortes atrás deles pareciam muito similares, como se tivessem caminhado por uma chuva de sangue. Suas armaduras ainda pingavam sangue, e a única cor que se podia ver neles era vermelho. Como Fei, o Super Mincir, estava liderando o caminho, qualquer inimigo que pudesse ameaçá-los era morto por ele imediatamente, então os homens fortes não sofreram nenhuma baixa. O maior dano que os inimigos causaram foram algumas marcas na armadura pesada. Todo mundo beba um pouco de água na bolsa de água azul e espere meus comandos. Quando eu sinalizar, ataquem imediatamente. Fei disse aos homens fortes atrás dele e atacou sozinho. Enquanto ele estava avançando em direção aos inimigos, ele chutou alguns cadáveres, o que os fez voar sobre os escudos da torre de 3 metros de altura e se chocar contra os inimigos atrás dos escudos. Houve alguns gritos e berros atrás daqueles escudos, mas não caiu no caos. Na verdade, Fei não esperava que alguns cadáveres atrapalhassem os inimigos. 2 a 3 metros de distância levaram menos de um segundo para o bárbaro Fei de nível 12 avançar, mas Fei fez outra coisa durante o processo. Alternar modo. Ele disse isso em sua mente e o necromante Fei assumiu. De repente, uma luz branca brilhou e o enorme machado em sua mão desapareceu, e também a monstruosa força física do bárbaro. Em vez disso, uma energia branca e sombria de morte o cobriu como névoa. Ao mesmo tempo, as habilidades do necromante também foram ativadas. Explosão de cadáver. Muitas nuvens pequenas, quase invisíveis, de energia da morte saíram da palma de Fei. Elas passaram rapidamente pelas finas brechas entre os escudos e entraram nos cadáveres que foram chutados para o centro da nova formação. Exploda! 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 Fei gritou em sua mente. De repente, atrás do muro de aço que bloqueava o caminho de Fei, houve grandes sons de estrondo, e então gritos assustadores se seguiram. Ele usou explosão de cadáver. Os inimigos que estavam escondidos atrás dos escudos da torre estavam desprezando a decisão de Fei de jogar cadáveres neles. Se alguns cadáveres pudessem criar o caos, eles não seriam chamados de elites. No entanto, nem mesmo em seus sonhos mais loucos eles esperariam que os cadáveres explodissem daquele jeito. As explosões também eram intensas. O sangue denso e a carne picada penetraram instantaneamente em suas armaduras de couro, e os fragmentos de ossos explodindo eram como flechas que penetravam facilmente em suas armaduras de metal. Como não prestaram muita atenção àqueles cadáveres, as baixas foram enormes. Mais de 20 inimigos foram mortos instantaneamente sem nem fazer barulho.
Houve mais inimigos infelizes que tiveram seus membros arrancados, mas não morreram imediatamente. Eles rolaram na ponte enquanto gritavam dolorosamente. Houve também alguns inimigos realmente azarados que não se machucaram, mas devido a todo o caos, eles foram acidentalmente jogados da ponte na corrente rápida do rio Zuli. Suas cabeças saíram da água algumas vezes enquanto tentavam sobreviver, mas logo foram devorados pela corrente e desapareceram. Explosão de cadáver era muito poderoso. Até pegou o Cavaleiro Negro 2 de surpresa e um fragmento de osso penetrou em seu braço esquerdo. Deixou um buraco do tamanho de um polegar, e o sangue simplesmente não parava de fluir. Embora ele tivesse energia em seu corpo para adicionar mais habilidades defensivas, não era o suficiente para bloquear totalmente o dano da explosão de cadáver. Se ele não estivesse usando aquela máscara preta, seus soldados viriam seu rosto pálido e distorcido. Nenhum deles sabia por que e como os corpos explodiram de repente e causaram outra rodada de caos. Por outro lado, a velocidade de carga de Fei não diminuiu nem um pouco. Após a explosão de cadáver, ele imediatamente voltou para o modo bárbaro. Com o retorno de sua força física, ele rugiu enquanto pisava no chão com ambos os pés. A ponte de pedra dura formou rachaduras quando ele iniciou a habilidade do bárbaro, salto. Como uma montanha magnífica que decolou de repente, o corpo de Fei criou uma grande sombra sob o sol brilhante. Ele pulou pelo menos 5 metros de altura e saltou sobre os ouriços de ferro como escudo da torre e lanças de dragão, e estava prestes a pousar sobre os inimigos atrás deles. Você está morto agora. O Cavaleiro Negro 2 viu que esse oponente voou sobre a linha de frente e não tinha nenhuma arma. Ele sabia que era uma grande oportunidade. Ele não se importou com o ferimento em seu braço esquerdo, ele também pulou enquanto concentrava toda a sua energia em seu braço direito, e esfaqueou sua espada em Fei. Ele estava tentando usar suas técnicas de espada delicadas e eficientes para matar o touro na sua frente, que só tinha força. Ele estava confiante de que poderia vencer a batalha no ar, já que era muito mais ágil. Com o oponente usando uma armadura tão pesada, ele tinha certeza de que tinha pelo menos 100 maneiras de penetrar o coração da fera sem fazê-lo se esquivar. No entanto, vai se fuder. Fei gritou no ar e chutou a espada de 2 e bem no pescoço. 2 apenas sentiu algo passar diante de seus olhos e não foi capaz de captar os movimentos do oponente. Ele logo sentiu que seu corpo estava dormente e dolorido, como se tivesse sido atingido por um raio. Ele não foi capaz de segurar sua espada e ela foi chutada de sua mão e voou como uma formiga em uma tempestade. Sangue correu da mão direita de 2. Ela foi rasgada pelo cabo da espada devido à força do chute de Fei. No entanto, o pesadelo de 2 não parou por aí. Antes que ele caísse no chão, Fei lhe deu outro chute. Desta vez, Fei chutou o 2 bem no peito. Sons de ossos estalando e quebrando vieram de dentro do corpo de 2, e um profundo e assustador buraco em forma de pé apareceu em seu peito. De repente, sua queda acelerou e ele se chocou contra outros soldados inimigos. Os inimigos caíram como dominós, com uma música de fundo de gritos. O coração de 2 foi esmagado em pedaços depois que ele foi chutado no peito. Não havia absolutamente nenhuma vida dentro dele. Ele não fez nenhum som quando finalmente caiu no chão, ele não poderia estar mais morto. Seus olhos estavam arregalados e cheios de choque, como se a última pergunta em sua mente antes de morrer fosse como um guerreiro de uma estrela poderia morrer como uma galinha sob os pés de um homem que nem tinha energia. Claro, se 2 soubesse que o homem que ele estava prestes a enfrentar era a besta que matou 2 guerreiros de uma estrela no cerco de ontem, sua primeira reação seria escapar o mais rápido que pudesse e não enfrentar esse homem para tentar acumular créditos militares. Infelizmente, a vida não deu uma segunda chance. Quando Fei era um bárbaro nível 5, ele conseguia matar facilmente guerreiros de uma estrela. Depois que ele subiu para o nível 12, ele conseguia matar caras como 2 simplesmente acenando com as mãos. Após ver seu próprio comandante ser morto com um único chute, a formação se tornou ainda mais caótica. Fei pousou firmemente no meio de todos os inimigos e invocou seu machado. Após um clarão branco de luz, o enorme e perigoso machado do bárbaro estava em suas mãos mais uma vez. Ele fez um giro implacável de 360°, quase formando uma tempestade de lâminas.
Ela cortou todos os inimigos que estavam se aproximando dele, incluindo suas armas. Sob o sangue derramado, Fei rapidamente se aproximou dos escudos da torre. Ele aplicou toda a sua força, e todas as vigas de suporte dos escudos e lanças foram cortadas em pedaços de sucata sob o reflexo da luz do sol da lâmina do machado. Todos os escudos da torre que estavam cobertos pelas 3 camadas de metal também foram cortados em 2 pedaços e foram chutados da ponte para o rio Zuli. Eles criaram muitas ondulações na água. A formação escudo da torre-lança do dragão, que já foi considerada indestrutível aos olhos de muitas pessoas, tinha acabado de ser despedaçada como uma fatia macia de pão. Além disso, tinha sido aberta por Fei, de novo. Atacar, limpem esses bastardos. Fei trocou entre o modo necromante e o modo bárbaro e destruiu a formação recém-remontada de escudo da torre-lança do dragão em menos de 1 minuto. Como muitas pessoas ainda estavam em choque, Fei acenou para os homens fortes que tinham acabado de beber a poção de estamina diluída e sinalizou para que atacassem. Parecia que uma cavalaria pesada estava atacando quando os 22 homens fortes começaram a correr. Isso deu às pessoas que estavam assistindo uma ilusão de toda a ponte de pedra tremendo sob seus pés, pronta para desabar a qualquer segundo. O sangue e os pedaços de carne nos 22 conjuntos de armaduras os faziam parecer demônios do inferno. Mais combates corpo a corpo começaram a acontecer, e sangue e membros começaram a voar para todos os lados. Os homens fortes blindados investiram contra o mar caótico de inimigos e as armas enormes dançaram em suas mãos. Os inimigos foram lançados voando da ponte como pipas, eles caíram no rio como bolinhos e foram levados pelas correntes rápidas. Fei também não diminuiu o ritmo. Seu machado voltou a ser a foice do ceifador, ele varria tudo o que tocava, como uma vassoura varrendo a poeira. Depois de cada golpe, havia menos pessoas na ponte. Fei aumentou intencionalmente sua velocidade de investida dessa vez. Para aumentar sua velocidade, ele prestou menos atenção aos homens fortes atrás dele. Ele só matou os inimigos que estavam diretamente em sua linha de visão depois que ele invadiu as formações inimigas. Os inimigos que escaparam do machado de Fei foram deixados para os homens fortes lidarem. Dessa forma, sua velocidade de empurrão seria muito mais rápida. No entanto, os homens fortes estavam enfrentando mais pressão. Os inimigos eram todos soldados bem treinados. A maioria deles eram veteranos e alguns deles tinham até pequenas quantidades de energia. Em combate, seus ataques eram um tanto ameaçadores para os homens fortes. Embora suas armaduras protegessem os homens fortes das lâminas, os choques que vinham com os ataques anestesiavam suas partes do corpo. Logo, alguns dos homens fortes ficaram levemente feridos, mas sabiam que não havia como. Em vez de esperar matar mais inimigos, eles não queriam se tornar um fardo para seu rei. Não importava quão graves fossem seus ferimentos, eles mordiam os dentes para suportar a dor e seguiam seu rei de perto. Fei descobriu que isso era bom. Ele girou seu enorme machado e criou outra tempestade de lâminas. Ele transformou os inimigos que se aproximavam em poeiras de sangue e encheu o campo de batalha com sons de armas e ossos quebrando. Ele então rapidamente trocou de modo novamente. O modo bárbaro desapareceu. O modo paladino foi iniciado. De repente, uma energia divina e pura saiu do corpo de Fei e cercou os homens de ferro atrás dele. Fei pisou forte, e um anel dourado se expandiu de seu corpo. Todos os homens fortes sentiram que os ferimentos em seus corpos estavam se curando rapidamente assim que o anel os cobriu. Sua força minguante estava se recuperando a uma taxa insana, e até mesmo sua confiança e coragem foram impulsionadas. Era a aura do paladino oração. Salve o rei! Percy gritou ao sentir isso. Ele sentiu seu sangue queimando e realmente queria matar mais inimigos. Seu martelo de guerra era como uma extensão do braço do deus da guerra. Após um golpe horizontal, o som de metal quebrando era tão denso quanto colocar água fria em uma panela de óleo fervente. 4 ou 5 inimigos gritaram enquanto eram jogados para longe pelo martelo e voavam da ponte para o rio. Salve, rei Alexander! Drogba abafado. Ele agarrou a espada com a qual um inimigo o estava golpeando usando o braço esquerdo, e cortou o inimigo com o machado na mão direita. Snip, a cabeça do dono da espada foi lançada voando para o céu.
Salve o rei! O resto dos homens fortes rugiram juntos. Sua produção de dano disparou, como se fosse necessário se transformar em tigres selvagens. Até mesmo o diretor Oleg, que era tímido e estava bem atrás, parecia estar influenciado pela atmosfera. Ele finalmente conseguiu usar a força de seu guerreiro de uma estrela e cortou os 3 inimigos à sua frente. Droga, esse homem é um cavaleiro sagrado. Anel de batalha. Isso é um anel de batalha. Deus é o anel de batalha. Recuem e retirem-se. Peçam ao comandante para enviar guerreiros de classificação estrela para matar este cavaleiro sagrado. Droga, já que eles têm um cavaleiro sagrado de alta classe que adquiriu o anel de batalha Ode da vida, não teremos nenhuma vantagem numérica. Depois que o anel de ouro apareceu sob o pé de Fei, suspiros e gritos soaram dos inimigos. Como soldados, os inimigos sabiam exatamente o que tinham um cavaleiro sagrado de alto nível em batalha. Os cavaleiros sagrados eram super máquinas de cura. Enquanto um cavaleiro sagrado pudesse continuar o anel de batalha, Ode da vida, os oponentes nunca ficariam sem força e resistência. Especialmente em uma ponte fina como essa, com um bando de feras fortes e um cavaleiro sagrado de alta classe, havia apenas um resultado: um massacre unilateral. Depois de pensarem sobre isso, alguns inimigos que foram corajosos o suficiente para planejar ganhar o controle de volta usando sua vantagem numérica conseguiram duvidar de si mesmos novamente. Sua coragem era como uma fina camada de neve em um dia quente de verão. Rapidamente derreteu e desapareceu enquanto se transformava em vapor. No entanto, Fei não deu tempo para que esses inimigos recuassem. Fei bateu os pés novamente e o milagre reapareceu. Um anel verde se expandia de seu corpo e tinha um raio de cerca de 5 a 6 metros. Todos os homens fortes também foram fortalecidos. De repente, Pierce, Drogba e os outros homens fortes sentiram que sua força tinha mais que dobrado. Os inimigos eram muito mais fracos, como cerâmicas frágeis. Eles cairiam da ponte ou voariam para o céu depois de serem tocados pelas armas dos homens fortes. Aura do Paladino, poder apareceu no mundo real pela primeira vez. Merda! É o anel de batalha. Deus, um anel duplo. Aquele homem adquiriu um segundo tipo de anel de batalha? Droga! Recuem, não somos pários, arqueiros merda. Onde estão os malditos arqueiros? Atirem neles rápido. Os globos oculares dos inimigos quase saltaram das órbitas novamente. Eles estavam quase tendo um colapso mental. A situação na ponte era ainda mais caótica. Se a primeira aura dourada apenas havia forçado os inimigos a pensar em desistir e recuar e abalar sua confiança, então a segunda aura verde definitivamente os havia esmagado. Eles não tinham mais coragem de revidar. No continente Azeroth, os cavaleiros sagrados tinham efeitos muito mais dissuasivos devido à existência da influente Igreja Sagrada. Muitos grupos formais de cavaleiros sagrados tinham tomado assentos importantes entre todas as outras forças poderosas e profundamente enraizadas no continente Azeroth. Os cavaleiros sagrados podiam ser reunidos em formações e varrer seus inimigos facilmente, e também podiam lutar individualmente. Sua resistência insana, junto com todos os misteriosos anéis de batalha de suporte que concediam habilidades como cura, dano e maldições, eram o pior pesadelo para qualquer exército. Os cavaleiros sagrados eram os jogadores estrelas em qualquer campo de batalha. Portanto, depois que Fei usou as auras do paladino, toda a formação escudo da torre e lança do dragão desistiu de sua defesa e começou a recuar o mais rápido que pôde. Havia muitas similaridades entre o paladino no mundo de Diablo e o cavaleiro sagrado no continente Azeroth. Algumas habilidades e auras do paladino pareciam muito com os anéis de batalha do cavaleiro sagrado. Isso fez com que os inimigos acreditassem que Fei era um cavaleiro sagrado e adquiriu anéis de batalha, então eles não tinham coragem de lutar. Sob a dissuasão de um cavaleiro sagrado, bem como a morte de dois, o comandante da formação, os soldados inimigos escaparam como se fossem ratos que tivessem visto alguns grandes felinos. O nível de caos estava piorando cada vez mais. Alguns dos inimigos foram jogados no rio por outros, e alguns até correram na direção oposta e foram transformados em porcos-espinhos pelos arqueiros de Chambord. A maioria dos inimigos se virou e tentou correr de volta para sua base. Mas devido ao caos, eles correram e empurraram contra a formação que estava guardando as escadas de cerco. Grande oportunidade avançar.
Fei viu os inimigos recuando o mais rápido que podiam depois que ele usou as auras oração e poder. Embora ele não soubesse o porquê, ele sabia que era uma oportunidade esplêndida para atacar. Ele gritou enquanto atacava com os homens fortes e logo desmantelou a formação escudo da torre e lança do dragão. A formação que conseguiu bloquear os pesados ataques de cavalaria durou menos de 2 minutos sob o ataque insano de Fei dos homens fortes e foi transformada em pilhas de membros e metal quebrado. A ponte fina se transformou em uma estrada de morte e sangue. Percy, Drogba, empurrem essas escadas de cerco para o rio, rápido. Fei abriu o caminho para a próxima formação com seu machado e finalmente se livrar da escada de cerco. Naquele ponto, eles tinham avançado cerca de 60 metros para dentro da ponte. Fei bloqueou os inimigos que inundaram sozinho e comandou Percy e Drogba para organizar os homens fortes e destruir as escadas de cerco. Como desejar, majestade. Os dois responderam, e suas armas eram como moinhos de vento em suas mãos e esmagaram vários inimigos. Então, eles rugiram enquanto miravam nas escadas de cerco. Embora os inimigos que estavam guardando as escadas de cerco lutassem agressivamente, eles não eram páreo. As duas escadas de cerco logo foram empurradas para o rio pelos homens fortes. Isso criou um enorme respingo de água, como se uma criatura enorme estivesse ondulando abaixo do rio. A moral deles estava alta, depois que destruíram duas escadas de cerco. Como uma matilha de lobos famintos, eles rugiram enquanto atacavam as 4 escadas de cerco restantes. Depois que destruíram todas as escadas de cerco, eles completaram metade da missão. Neste momento, cornetas claras e nítidas soaram na margem sul do rio Zuli. Muitos comandos foram comunicados aos inimigos que lutaram na ponte por meio de diferentes melodias e durações dos sons de corneta. No entanto, os inimigos enfrentaram um dilema e não conseguiram executar os comandos. Uma série de comandos era para a formação do escudo da torre e lança do dragão, mas a formação que antes era honrada como número de defesa do exército havia sido exterminado pelo grupo de feras sob suas cargas desesperadas. Ninguém poderia imaginar que apenas 20 e poucos homens poderiam destruir mais de 100 soldados de lança-dragão com escudo de torre bem treinados. Embora o intervalo de tempo entre as entregas de 2 conjuntos de comandos fosse de apenas 2 minutos, era inútil agora. Já era tarde demais. Fim dos capítulos 49 e 50. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!